Tem a palavra pelo PSD o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Secretário de Estado. Sobre o Decreto-Lei nº 50/2022, a primeira palavra é inaplicável. Pela simples razão de que, por um lado, esse diploma duplica os custos com o trabalho suplementar e a aquisição de serviços médicos no SNS, mas, por outro, impõem que esses custos não podem exceder em cada serviço ou estabelecimento de saúde do SNS os montantes pagos no último semestre de 2019, corrigidos dos encargos decorrentes das atualizações salariais anuais. E é verdade, mantendo o total da despesa com o plafond de há 3 anos, se o número de horas prestadas no segundo semestre de 2022 for, pelo menos, semelhante ao 2019, facilmente se percebe que não será possível aumentar o valor hora. De notar que os valores pagos a médicos em prestação de serviços estão alinhados em muitas instituições com o valor da hora suplementar pago a médicos especialistas e que corresponde a cerca de metade do que este diploma define. Nesse sentido, para a maioria das instituições, este decreto-lei, se aplicado, iria aumentar de forma justa, mas significativa, os custos desta dimensão, o que o próprio diploma em si proíbe. Isto é, a expectativa de que foi gerada aos médicos, como grande instrumento para permitir evitar problemas no serviço de urgência, será genericamente impossível de implementar. Não se percebe, não é desta forma que se aumenta a autonomia dos hospitais, nem se confere aos órgãos de gestão instrumentos adequados para valorizar o trabalho médico. Por isso, o diploma da valorização das horas extra é inaplicável. Quem escreveu o que acabo de citar não fui eu. Nem foi nenhum oposicionista sectário ou antipatriota do Partido Socialista. Quem escreveu foi o professor Dr. Fernando Araújo, o presciente e tão desejado Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, a 27 de julho de 2022. Senhoras e senhores deputados, o diploma em apreciação duplicou a remuneração do trabalho suplementar no SNS, que o Orçamento de Estado do Partido Socialista aprovara apenas um mês antes, que diz bem da incompetência, do desespero, da falta de sentido de responsabilidade do Partido Socialista na atividade governativa. Um governo que aprovou um decreto-lei alterar radicalmente o valor hora do trabalho suplementar médico, apenas como balão de oxigênio para tentar, numa esperança vá, salvar a uma ministra que já estava em letargia política e que abandonou o governo um mês depois. Um governo que, para variar, deu uma falsa solução a um problema grave e sério, que é a falta de atratividade que o SNS tem para os médicos, descredibilizando ainda mais a atual política de saúde. Um governo que não tem a capacidade de fazer reformas, alterações estruturais e que, perante os problemas, insiste no devaneio de esturrinhar dinheiro nesses mesmos problemas, sabendo que os vai perpetuar. A irresponsabilidade é tal que, decorridos mais de 4 meses, desde a entrada em vigor do referido diploma, que à luz do novo CEO é inaplicável, e a menos de 2 meses do fim da sua vigência, o país não sabe, nem conhece, que consequências teve a aplicação deste decreto. Os portugueses desconhecem quais os ganhos em saúde e os acréscimos reais na atividade do Serviço Nacional de Saúde que o mesmo possa ter trazido, assim como desconhecem os hipotéticos encargos do mesmo sobre o erário público. E estas são informações que não só os portugueses têm direito a conhecer, como um governo que se diz de contas certas tem a obrigação de prestar. Por isso, o PSD, que tem em matéria de valorização salarial para profissionais de saúde uma visão diferente destas medidas avulsas e deslaçadas, propõe que ao menos conheçam os resultados alcançados com a execução do decreto-lei em apreciação. Que se meçam os resultados e os ganhos em saúde da implementação deste decreto-lei. Se o Partido Socialista negar o direito de acesso a esta informação, não mostra apenas que, ao contrário do que o Primeiro-Ministro alardeia, não é um partido de contas certas, como também mostra e revela uma total desconsideração pelos utentes, pelo Serviço Nacional de Saúde e um arrogante desprezo pelos contribuintes. O PSD propõe assim que até ao final do primeiro semestre de 2023 o Governo promova a realização de um relatório que avalie
de facto, a execução do Decreto-Lei nº 50/2022, que permita dilucidar o seu impacto na produção e na atividade assistencial, e bem como os seus efeitos em termos financeiros, designadamente ao nível de custos, com o trabalho suplementar na aquisição dos serviços médicos. Realizado o relatório, deve o mesmo ser submetido depois à divulgação pública, a bem da transparência das contas do Estado e do respeito pelo erário público e, acima de tudo, pelos cidadãos portugueses. Obrigado.